O diabo, ele é o pai da dúvida, ele é o pai da incredulidade. Ele trabalha para que o homem seja incrédulo, cheio de dúvidas. Eu falo sem medo de errar. O diabo, ele ganha território na vida de uma pessoa que é incrédula. A força das trevas, a força do diabo cresce e causa destruição no ambiente de incredulidade. O diabo sabe que a incredulidade, ela afasta o homem de Deus. Vamos entender melhor isso. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 27. É Jesus falando, tá? É Jesus falando. Jesus disse assim: e muitos leprosos, o que diz aí? Havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Quer dizer, o incrédulo. Quando a Bíblia fala Naamã o sírio, para uma interpretação melhor, você pode trocar Naamã o incrédulo. Ele não era israelita, ele não cultuava o Deus de Israel, ele cultuava outros deuses. Mas entre todos os leprosos que havia na época do profeta Eliseu, somente ele foi purificado. Isso é forte. Isso é forte pelo seguinte: Deus, Ele quer ser o Deus de todos, mas Ele não consegue ser o Deus de todos. Deus, o Deus de Israel, o Criador, Ele quer operar na vida de todos, mas Ele não consegue. Por quê? A resposta está no que estávamos falando: incredulidade. Incredulidade. Vamos ler a história de Naamã. Você tem, volta aí a sua Bíblia. Vamos ler 2 Reis capítulo 5. 2 Reis 5. Mas antes de ler, deixa eu passar para você algumas referências de Naamã. Naamã, o incrédulo, o sírio. Os sírios eram inimigos de Israel. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele ocupava uma posição muito importante no reino da Síria. Naamã, ele era reconhecido do rei. Se eu não me engano, o rei se chamava Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele era muito quisto, muito próximo, reconhecido como um herói diante do rei da Síria. Ele era um homem, a Bíblia chega a dizer que ele era um homem grande diante do seu Senhor, diante do rei. Ele era grande. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem de muito conceito, muito respeitado. O que ele falava era lei, o que ele falava todos ouviam.
Mas Naamã, como nós vamos ler, ele veio a ser leproso. Leproso. Então, olha que coisa intrigante. Um homem que tinha muitas posses, muito poder, tinha muita autoridade, né? Muito poder. Um homem que tinha a intimidade do rei, um homem respeitado, mas veio a ser leproso. E eu acredito que, pela posição que ele ocupava, eu acredito que com o poder que ele possuía, certamente ele buscou ajuda por todos os lados. Ele buscou ajuda de curandeiros, ajuda dos remédios, ajuda dos poderosos daquela época. E não é assim que vive o homem no dia de hoje? Buscando de um lado, buscando de outro. Buscando o quê? Buscando paz, buscando ser feliz, buscando vida. Há pessoas que dizem: eu cansei de ser quem eu tenho sido. Inclusive, ela sabe que se ela continuar sendo a pessoa que ela tem sido, isso vai acabar mal. Ela não vai chegar a nenhum lugar. O futuro dela está comprometido, o futuro do casamento, da família dela está comprometido. Ela sabe que se ela continuar sendo o que ela é, o pouco que ela tem vai se acabar. Naamã, acredito, ele buscava ajuda de tudo, de todos os lados. Acredito que ele buscava todo tipo de ajuda, em todos os recursos que existiam naquela época. Mas da onde veio a solução? Aí começa a história. Da onde veio a solução? Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 5 de 2 Reis. Diz assim, ó: e saíram as tropas da Síria, de onde? Da terra de Israel, e levaram presa, quem, pessoal? Uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha que interessante. Olha a obra de Deus. Olha a obra de Deus. Os sírios viviam em guerra contra Israel, eram inimigos. Aí as tropas da Síria, né, saíram da terra de Israel, quer dizer, eles fizeram ali uma investida de guerra contra Israel, e quando eles saíram das terras de Israel, eles levaram como escrava uma menina. Levaram uma menina como escrava, uma israelita, uma que cria, uma que tinha sua fé no Deus vivo. Levaram ela presa. E aí diz no versículo seguinte, versículo 3: e disse esta a sua senhora. Bom, levaram ela cativa, como escrava, e ela foi trabalhar na casa de quem? Você está entendendo a obra de Deus? Está entendendo, pessoal? Às vezes você pergunta assim: por que eu estou aqui quarta-feira, 7h37 da noite, vendo esse testemunho, ouvindo essa palavra? Por quê, hein? Por quê? Olha como Deus opera. A menina veio como escrava para a Síria e foi servir a mulher de Naamã, que estava leproso.
Aí a menina disse assim, ó: e disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria do quê? Da sua lepra. Da sua lepra. Ela chegou para a esposa e na mãe e falou assim, ó: tem um profeta lá em Samaria. Acredito que ela já deu o nome. Ele se chama Eliseu. Se o teu marido estivesse diante dele, ele seria curado dessa lepra. Para resumir, porque o texto é longo, mas você depois pode ler tudo em casa, no versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos, e com quê? E com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, quando ele tomou conhecimento que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo, ele juntou os seus servos com seus cavalos e carros e foi ao encontro de Eliseu. Então veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Aí no versículo 10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, o que Eliseu disse? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então, quando Naamã leproso chegou na frente da casa de Eliseu, casa não, porque Eliseu vivia em cavernas. Quando ele chegou à frente ali da caverna, da gruta onde vivia o profeta falou assim, ó, chamou o servo dele e falou assim, ó: vai lá e diga para Eliseu, ou diga para Naamã, que ele dê 7 mergulhos, que ele venha se lavar 7 vezes. Aonde, pessoal? No Jordão. Interessante, né? No Jordão. No Jordão. Eu gostaria de ter tempo para falar mais, porém só uma nota importante. O Jordão é um rio que nasce no Monte Hermon. O Jordão, lá em Israel, é um rio que nasce no Monte Hermon. Ele é a junção de 3 rios. 3 rios. 3 rios se unem em qual rio? No Jordão. 3 rios. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? São coisas assim a se pensar, ou não? 3 rios que se unem em um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Jordão, ele é um rio que divide Israel do outro território, a Jordânia. Ou seja, é um rio que divide o passado do povo de Israel e o presente do povo de Israel. Interessante também, ou não? João Batista batizava onde? E ele batizava com qual objetivo? Qual objetivo? Entrega. Ia para o Rio Jordão aqueles que queriam se entregar a Deus, se arrependendo dos seus pecados. Entrega. Arrependimento de pecado também é sinônimo de entrega. É abandono de pecado. Abandono do pecado para viver vida santa, vida para Deus. João Batista batizava no Jordão. Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. Anota aí para você ler na sua casa. No capítulo 4 de Mateus, diz que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e por favor, não me pergunte agora por que Jesus foi batizado.
Isso tem um motivo, mas não convém falar agora, o tempo é curto. Quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, quando Jesus saiu do Jordão, o que desceu sobre Jesus? O Espírito Santo em forma de uma pomba, e se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No Jordão, Eliseu mandou Naamã se lavar 7 vezes aonde? No Jordão. Eliseu mandou mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Aí o versículo 11, olha o problema. Lembra que eu falei ainda há pouco? Qual é o problema que Deus encontra no homem? Qual, gente? Incredulidade. Olha aqui o problema. Porém Naamã muito, o que, gente? Se indignou. A palavra de Deus é riquíssima, né? Ou não é? É que a gente não, desculpa pessoal, a gente não tem tempo suficiente para falar tudo, mas quantas não são as pessoas que, ouvindo a palavra na igreja, ela fica como? Como? Fica. Ela não fala, mas dentro dela ela fica assim. Ela não fala. Quando a palavra toca na ferida dela, quando a palavra cobra algo dela, porque a palavra de Deus cobra, chama, ela fica indignada. Aí ela fala assim: isso aí eu não aceito. E às vezes fala até para a esposa, né? Na conversa de volta dentro do carro, ela fala assim, ou ele fala assim: isso aí é exagero, não é bem assim. Sim ou não? Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele, o profeta, sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Quer dizer, esse aqui é o tipo de pessoa orgulhosa, é o tipo de pessoa que não é humilde, é o tipo de pessoa que quer ensinar Deus a fazer o que ela precisa. Seria mais ou menos o aluno querendo ensinar o professor. Seria mais ou menos o barro querendo ensinar o oleiro como se faz o vaso. Mais ou menos assim. Você já conheceu pessoas assim? Já conheceu? Quer ver? Quem tem filho? Pronto, já conhece. Você conhece. Porque você chega para o seu filho e você fala assim: meu filho, presta atenção no que a mamãe, presta atenção no que o papai vai falar para você. É assim, assim, assim. Eu já sei. Tão sabe, ele tão sabe, ou ele tão sabia que hoje ele está preso. Ele sabe tanto que hoje ele está comendo o pão que o diabo amassou. Ou não é verdade? Então, Eliseu, ele disse assim: poxa, eu esperava que esse profeta viesse me atender, né?
comandante do exército do rei da Síria. Cheguei aqui com uma carta do rei da Síria, para que ele me atendesse. Eu esperava que ele viesse até mim, colocasse a mão na minha cabeça, passasse a mão no meu corpo e restaurasse a minha pele. Poxa, ele me manda mergulhar 7 vezes no rio sujo, porque o versículo 12, Eliseu continua falando. Eliseu fala assim, Eliseu não, Naamã, oh meu pai, me ajuda. Naamã continua falando: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. O rio Jordão, uma outra nota importante, não era um rio que tinha valor para os sírios, era um rio que tinha valor para Israel. Os sírios, eles valorizavam esses outros rios, né? Os rios de Damasco, os rios de Abana e Farpar. Ele foi embora indignado. Aí o versículo 13 diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos. Leia aí, pessoal, o que diz? E lhe falaram e disseram, os servos de Eliseu, de Naamã, né, chegaram para ele e falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Quer dizer, os servos, né, eu creio que até usado por Deus, chegou para Naamã e falou assim: Naamã, o profeta te pediu uma coisa tão simples, tão simples. Deixa de ser orgulhoso, deixa de viver a sua maneira, deixa de, sabe, deixa os seus conceitos de lado. E eu estou falando com você. Estou falando de Naamã, mas eu estou falando com você. Deixa os seus conceitos, deixa a sua religiosidade de lado, os seus achismos de lado. A lepra está te matando, homem. E você ainda se acha alguma coisa? Você está infeliz, homem. Você está vivendo humilhado, homem. Envergonhado, homem. Obedeça. Seja humilde. Aí, olha que bacana, versículo 14. Então desceu. Tem gente que tem que descer, né, pessoal? Sim ou não? Tem gente que anda assim, né? No salto alto, né? Tem gente que tem que tirar o salto alto. Tem que descer. Diante de Deus, o que nós somos? Hein, pessoal? Eu vou contar uma experiência para você. Não sei se já aconteceu com você, mas lendo a Bíblia, às vezes eu já me senti envergonhado. Já aconteceu isso com você? Envergonhado. Eu já me senti envergonhado diante do que a palavra de Deus, a voz de Deus estava ali falando comigo. Eu vi que eu não sou nada. Nada. Eu vi que eu não atendia às expectativas de Deus. Deus estava esperando algo de mim e eu não atendia suas expectativas. Então diz assim, então desceu. Foi muito difícil para ele, viu?
Foi muito difícil. Eu fico imaginando ele tirando as roupas dele, né? Aquelas roupas chiques, suas medalhas, né? Seu turbante com pedras, suas pulseiras, se despindo. Quando você vai para o Jordão, você tem que se despir. Você tem que se despojar, tirar suas vestes, veste do pecado, deixar de lado seus conceitos. Não me interprete mal, não me interprete mal, por favor. Nada contra você ter um doutorado, nada contra, muito pelo contrário. Que Deus te abençoe em sua profissão. Mas você acha que a linguagem de Deus é jurídica? A linguagem de Deus envolve leis dessa terra? Porque você, formado em direito, você entende muito de leis, leis da terra. Você acha que a linguagem de Deus é a linguagem da medicina? Eu fico imaginando um cirurgião, um neurocirurgião, querendo ensinar Deus a fazer uma cirurgia no cérebro. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando um cardiologista querendo ensinar Deus como fazer uma cirurgia de coração. Um psicólogo, hein? Ou um psiquiatra querendo ensinar Deus a curar a depressão. Naamã, ele teve que se despir, tirar a roupa na frente de todos os servos. Muito forte. Todos os servos. Eu não sei se ele ficou nu, completamente nu, mas ele teve que se despir. Aí ele desceu as águas do Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Aí diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme o que, gente? A palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Muito legal, não é legal isso? Foi difícil fazer ele crer, mas ele creu. Por isso Jesus diz: muitos leprosos haviam na época do profeta Eliseu, mas somente um, Naamã, foi purificado. Porque somente Naamã creu. Somente ele creu.